A venda do Vasco da Gama se torna cada vez mais real após a assinatura de um contrato. Pois, meu amigo vascaíno, o Vasco da Gama fechou com a empresa G5 Partners. A empresa será a responsável por ir ao mercado e buscar um comprador para a SAF Cruz Maltina. Para quem achou, né, que a venda do nosso Cruz Maltina estaria aí distante, parece que enfim, diante de tanta pressão, a diretoria do Vasco está correndo à procura de um investidor. Eu vou trazer a você aqui neste Boa Noite Gigante todos os detalhes com relação aí às negociações envolvendo a venda e compra da SAF Cruz Maltina, mas também trazer muitas outras novidades. Tem informação relacionada à rescisão de contrato de Manuel Capasso, do Souza e muitas outras novidades para vocês aqui neste último vídeo de quinta-feira. Mas é claro, né, rapidinho aqui, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, vascaíno, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco. Esse daqui, para você que ainda não conhece, né, é o canal do Torcedor Vascaíno. Eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia. Tem o Acorda Vascão, saindo sempre às 7 horas da manhã, o Fala Gigante, chegando pela parte da tarde, e o Boa Noite Gigante, chegando sempre pela parte da noite. Então, conto muito com você, conto muito aí com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de sua importância para o crescimento e a divulgação aqui do nosso canal. Vamos juntos, vascaíno, fazer, é claro, de um canal do Gigante Vasco cada vez maior, e para isso eu preciso aí de você. Show? Vamos embora então, sem muita enrolação, né? Falar logo de Vasco da Gama. Eu quero começar aqui primeiramente com vocês este Boa Noite Gigante falando sobre a questão envolvendo a rescisão contratual de alguns jogadores. Porque o Vasco ele vai fazer mais uma barca olhando essa janela de transferências do meio do ano. Há nesse momento dentro do elenco Cruz Maltino muitos jogadores que não estão sendo utilizados. Atletas que, por exemplo, têm um término de contrato no final da temporada, atletas que têm um término de contrato até o meio do ano. Diante disso, o que eu posso ter a certeza para vocês é: o Vasco, já no segundo semestre, terá uma outra cara de elenco. Mas eu até trago a vocês com convicção, tá? O Vasco, a partir do ano de 2026, virou o ano, o Vasco vai ser uma outra equipe completamente diferente do que se está sendo visto neste momento em 2025. Por quê? Nomes como, por exemplo, Puma Rodrigues tem um contrato só até o final de 2025. Nomes como Lucas Piton tem um contrato só até o final de 25. Jair, Paulinho, além desses que eu citei agora, o Alex Teixeira, Souza, jogadores que têm um contrato com o Vasco só até o final do ano. E além desses nomes que eu citei, ainda temos um Coutinho e um Payet com contrato até o meio do ano. Olha quanta coisa vai mudar daí até o ano de 2026. Mas olhando para essa janela que está mais perto, né, o Vasco da Gama já vai ter uma grande mudança. Vendas irão acontecer. O nome, por exemplo, do Ryan é um nome que hoje é uma grande certeza dentro do Vasco, que será vendido na janela de transferências do meio da temporada. O nome do Lucas Piton é um nome que tem uma janela bem forte na Europa e há a possibilidade de uma transferência ocorrer. Mas, além disso, também tem a questão envolvendo a possível saída do Payet, por conta do término de seu contrato. Tem a questão do Felipe Coutinho, que o Vasco precisa entender o quanto antes se vai renovar ou não com o jogador, porque o contrato dele também vai até só o meio do ano. E, além disso, tem a situação de jogadores que hoje não vêm sendo utilizados e o Vasco vai querer negociar. É o caso do Jean Davi. Pode ser o caso do Juan Esforza, vai depender da forma com que hoje o departamento de futebol e a comissão técnica do Diniz analisarem ele. É o caso do Matheus Carvalho, que é um jogador que pode ser negociado sim nessa janela do meio do ano. Mas, acima de tudo, tem alguns jogadores que treinam em separado. O Souza não treina separado, mas o Riquelme e o Capasso hoje treinam em separado. O Vasco já tentou negociar esses dois jogadores na primeira janela, não se conseguiu a negociação desses atletas, mas a expectativa é que já nessa janela do meio do ano o Vasco consiga uma negociação com esses dois. Riquelme, a gente não sabe ainda, muito provavelmente o empréstimo. Entretanto, a situação do Manuel Capasso é uma situação que será de rescisão contratual. Isso pelo menos foi uma informação dada pelo jornalista Matheus Gilbert agora, nessas últimas horas de quinta-feira. O Vasco vai buscar uma rescisão contratual com o
Manuel Capasso, que tem um contrato com o Vasco apenas até o final do ano. E essa situação de Manuel Capasso se repete também com a situação do Souza. E hoje o jornalista Vene Casagrande trouxe essa informação que nesse momento o Vasco e o volante Souza estão muito perto de rescindir o contrato de forma amigável. Souza, que foi um jogador que agora chegou a hora, né? Falou mais um pouco e infelizmente nada fez, né, meu amigo vascaíno? A situação do Souza realmente foi bem complexa. Souza, ele falou muito antes de fechar com o Vasco. Eu não tenho medo nenhum de criticá-lo. Porque eu acho que quando você fala, você tem que cumprir. Você tem que fazer. Você falar traz para si uma grande responsabilidade. E o Souza, ele em diversos momentos, em diversos podcasts diferentes, sempre que quando surgiu o assunto Vasco da Gama, ele batia no peito e falava que se jogasse, ele ia ajudar. Se jogasse, ele seria titular. Se jogasse, ele ia entregar. Se jogasse, ele seria um dos melhores volantes do futebol brasileiro. Tudo isso o Souza já falou. Não cumpriu absolutamente nada daquilo que foi prometido. O Souza focou no Vasco nos meses de agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Já são 10 meses de Vasco. O Souza tem um salário entre 100 a 200 mil reais por mês. O Souza recebeu do Vasco entre 1 a 2 milhões de reais durante esse período. O Souza recebeu entre 1 a 2 milhões de reais e nada fez pelo Vasco da Gama. Nada fez. Então que bom que pelo menos é uma rescisão amigável. Que louco seria se o Souza ainda quisesse que nessa rescisão, porque o contrato dele vai até o final do ano com o Vasco tivesse que pagar algum valor de multa a ele. O Souza vai e infelizmente sai pela porta dos fundos. Quando você fala, você tem que cumprir. E o Souza não cumpriu absolutamente nada daquilo que ele mesmo prometeu. Não fui eu que prometi, não foi o presidente Pedrinho que prometeu, não foi o Coutinho que prometeu, foi ele que prometeu e nada entregou. E, inclusive hoje, na entrevista coletiva do Fernando Diniz no CT Moacir Barbosa, ele foi questionado exatamente sobre essa situação. A situação do Souza, a situação do Manuel Capasso, de jogadores que hoje estão treinando separado, o próprio Jean Davi Menezes. E o Fernando Diniz respondeu dessa forma aí que eu trago a vocês agora nas imagens. A gente sabe que o Vasco da Gama tem hoje alguns jogadores, claro, com contrato, mas não participando do grupo, e também alguns jogadores em fim de contrato, ou até jogadores com contrato um pouco mais longo que não estão sendo utilizados. Casos de Payet, com contrato se encerrando, grande jogador. Temos o Jean Davi, que também veio contratado, é pouco utilizado. E as questões do Capasso e também do Riquelme. O Capasso, uma questão especial. O Felipe Loureiro, diretor técnico, disse que não utilizaria, questão mesmo de escolha. Eu quero te perguntar, existe mesmo algo definido em relação aos jogadores já de martelo batido de esse não vai ser utilizado, ou esse elenco ainda está completamente em avaliação, contando também com os jogadores afastados? Obrigado. De maneira geral, ele está em avaliação. Acho que tem algum caso ou outro que pode se enquadrar o Capasso, tem uma situação mais definitiva já. Né? Mas o Payet, que está terminando o contrato, o Coutinho, todo mundo está sendo olhado. Alguns vão ter pouco tempo para serem vistos, mas se a gente achar que é importante para o Vasco a renovação, elas vão acontecer. Diniz, boa tarde. Fábio Azevedo, do canal Fanático Vascaíno. Prazer em revê-lo. Tudo bem? Pode ser que eu esteja errado, você me corrija. Imagino que com o teu trabalho o Coutinho esteja para o Vasco, como o Paulo Henrique Ganso estava para o Fluminense, que quando você o recuperou e é o jogador de talento que a gente observa, e com o passado. Me parece em situações parecidas, você me corrige. Mas voltando a falar da base até, o Vasco tem o DNA de usar jogadores da base, o presidente veio da base, diretor técnico, enfim, você conhece bem, você enfrentou muito. Há dois jogadores hoje que vieram da base há alguns anos e que não têm performado. Um, inclusive, nem para o banco tem ido muitos jogos, que é o Souza. E o Alex Teixeira, que você elogiou. Queria que você falasse para o torcedor o que você pensa a respeito desse trio, né? Do Felipe Coutinho, nessa alusão que eu fiz, essa comparação ao Ganso, e Souza com o Alex Teixeira. Não, o Felipe Coutinho eu já falei bastante. Assim, é um jogador, é um presente para o Vasco e para o futebol brasileiro ter a presença dele aqui hoje. É o que eu acho. Como foi quando o Marcelo voltou, são jogadores que acho que trazem muito brilho a todo mundo. O Alex Teixeira é um jogador que jogou num nível muito alto em sua carreira. Às vezes ele pode estar aqui no momento que o torcedor fica chateado, porque o torcedor quer que performe e fica com aquela imagem do grande jogador que o cara já foi e tal. Mas ele é um jogador que e contra mim, quando eu estive no Fluminense, ele quase sempre jogou bem.
Então é um jogador que eu tenho, eu vou olhar. Se ele estiver performando e eu achar que ele tem que jogar, ele vai jogar e eu vou procurar ajudá-lo. O Souza eu tive menos contato até agora, mas foi um jogador também que teve uma carreira extraordinária, teve momentos aí de ser um jogador de seleção brasileira e estava jogando pouco. Mas o Alex, pelo fato dele ter vindo antes e eu ter visto ele jogar, inclusive contra o Fluminense, ele fez um gol, no outro jogo ele deu passe contra o Fluminense, então ele acabou indo bem e eu tenho uma memória mais fresca do Alex. E do Souza eu tenho menos memória recente, porque ele tem jogado pouco, mas é um jogador que tem um passado que ele fala por si. Agora, o que vai acontecer para frente eu não sei, mas todos eles, esses três, você citou de maneira específica, mas todos os outros que estão aqui, eu vou olhar e vou procurar ver aqueles que vão ajudar mais o Vasco. Bom, meu amigo torcedor vascaíno, então, como vocês viram aí, né, essas foram as palavras do técnico Fernando Diniz com relação a esses jogadores. Deixe a sua opinião aí nos comentários sobre o que você, amigo torcedor vascaíno, acha de toda essa situação envolvendo, né, a situação desses atletas que hoje não vêm sendo utilizados pelo Vasco da Gama. Concorda com a rescisão do Souza? Concorda com a rescisão de Manuel Capasso? Coloque aí a sua opinião. Mas vamos embora para o segundo bloco aqui desse Boa Noite Gigante. Vamos embora trazer informação importante, que é sobre um passo fundamental para a venda da Vasco da Gama SAF. Hoje, curiosamente, dia 15 de maio, se completa um ano em que tivemos lá no dia 15 do ano passado uma decisão em caráter de liminar que tirou o poder da SAF da mão da 777 e entregou o poder da SAF nas mãos do Clube de Regatas Vasco da Gama, ou seja, do presidente Pedrinho. Inicialmente, havia grande expectativa para a venda logo após a chegada do Pedrinho, a venda até para a Crefisa, lembra, do José Roberto Lamáquia, era uma parceira então da gestão vascaína. A venda não aconteceu para a Crefisa, a inimizade, inclusive entre as partes, se aflorou. Hoje não há negociações com ninguém, hoje não há propostas na mesa, é bem importante tocar nesse ponto para vocês. E hoje há um grande momento de indefinição. A gente muito ouve que a atual diretoria não quer a venda do Vasco, muito ouve que a atual diretoria quer a permanência do futebol. Mas o que eu tenho a trazer a você, meu amigo torcedor vascaíno, é que hoje, nesse momento, quinta-feira, dia 15 de maio de 2025, o Vasco firmou um contrato muito importante. O próprio Vasco anunciou isso através de suas redes sociais. O Vasco informou que está fechado com a G5 Partners. Para quem não sabe, a G5 Partners é a maior empresa independente de serviços financeiros do Brasil na gestão de patrimônio, assessoria em fusões e aquisições e reestruturação de crédito privado para famílias e empresas. A G5 Partners terá por objetivo no Vasco, tá, ser uma assessora, né, do Clube de Regatas Vasco da Gama, uma assessora financeira, ou seja, vai prestar um serviço de assessoria financeira e estratégico na prospecção de investidores e na negociação das condições comerciais para a venda da participação societária na Vasco da Gama SAF. Apesar, como o próprio Vasco diz em nota, dos desafios que essa operação complexa apresenta, com a G5 Partners ao nosso lado, estamos otimistas em alcançar um desfecho favorável que atenda aos interesses do Vasco da Gama. Ou seja, é um comunicado que confirma mais do que nunca que o Vasco está fechando com uma empresa para vender o seu futebol. Há algum tempinho já que o Vasco mantém conversas com interessados. Há conversas, volto a repetir, não há propostas, não há negociações avançadas, mas há conversas com potenciais investidores. Há até troca de documentos. NDA, que é o termo de confidencialidade. Quando o Vasco passa o panorama da SAF para o investidor, há um documento que ele precisa ser assinado para que tudo que venha a ser conversado entre as partes fique de forma confidencial. Nenhum desses investidores que trocou esses documentos com o Vasco avançou ainda com o Vasco da Gama, acelerou as tratativas. E por isso que, inclusive, a G5 Partners hoje está ao lado do Vasco. Por isso que o Vasco fechou com essa empresa, para que venha a ser aceleradas as tratativas com grandes investidores.
investidores. A empresa ela vai prestar esse serviço e vai se encarregar de conversar com os investidores que o Vasco já vem tocando conversas e ir também ao mercado para procurar novos potenciais compradores. Hoje, a dívida do Vasco está na casa de 1.200.000.000. Hoje, né, que o Vasco, mesmo diante de todas essas dificuldades, vem cumprindo também com os salários em dia, vem cumprindo com os seus compromissos. Não é uma gestão, a do presidente Pedrinho, administrativamente, que vem causando problemas, muito pelo contrário, tá com a casa em dia, ajeitou a casa e agora o Vasco da Gama, ele vai abrir o clube, abrir a sua SAF, né, melhor dizendo, para um comprador comprá-lo. Inclusive, no mês de abril agora, de acordo com informações, o Vasco, até através de alguns representantes, cogitou ir à Europa para ter encontro com alguns interessados. A ideia era se reunir presencialmente, com o desejo até de acelerar aí as conversas com investidores com os quais o Vasco tem NDAs assinados. No entanto, apesar da vontade dessas reuniões acontecerem, de viabilizar essas reuniões, os encontros com potenciais investidores ainda não aconteceram pela indisponibilidade da agenda dos interessados. Então, nesse momento aí, cabe, né, a G5 Partners fazer esse meio do caminho. Lembrando que até o momento, o caso mais notório da compra da Vasco da Gama SAF foi o caso do grego Evangelos Marinax, né? Muito esperou por parte do grego da compra da SAF Cruz Maltina, entretanto, ela acabou não andando, não foi para frente. O grego estaria em negociações avançadas com São Paulo, mas até agora não fechou lá também. Então, enquanto o grego não fechar com São Paulo, as portas para o Vasco da Gama seguirão abertas. Deixe aí a sua opinião nos comentários, meu amigo vascaíno, se você está animado e está na expectativa, é claro, para a venda da Vasco da Gama SAF. Mas enquanto o Vasco não é vendido, o que resta ao torcedor vascaíno é esperar. É esperar esse Vasco atual, é esperar o Fernando Diniz fazer algum milagre com esse elenco, é esperar de fato uma virada de chave com o que temos em mãos. E diante disso, meu amigo, se não podemos ter um milionário investindo dinheiro no Vasco e o Vasco brigando por grandes competições, fica a dúvida. O que será o ano de 2025 para o nosso Cruz Maltino? Então, para já pegar esse gatilho, eu quero que vocês dêem uma olhada aí nas palavras do Fernando Diniz, que ele falou exatamente isso. O que o torcedor vascaíno pode esperar do Vasco nessa temporada enquanto ainda não há um comprador. Se liga só, meu amigo, nas palavras do novo técnico Cruz Maltino. Diniz, boa tarde. Gabriel Andreso, da Super Rádio Tupi. Bem-vindo de volta. Eu particularmente aprecio bastante a maneira como você vê o futebol, mas também o futebolista, o jogador, quer dizer, entender que, antes de mais nada, é uma pessoa como outra qualquer. Muitas vezes o torcedor pega no pé e fala, pô, o cara ganha milhões, tem isso, tem aquilo, mas é uma pessoa com dois olhos, um nariz, uma boca, que nem qualquer um de nós. E sei que isso já foi mencionado, mas o que eu queria te perguntar é no seguinte sentido, outra vez falando em relação emocional. Você certamente viu o jogo contra o Vitória, você só começou a trabalhar oficialmente depois disso, mas a equipe realmente demonstrou, e o próprio Felipe falou isso, que sentiu o time abalado emocionalmente e que acreditava que a sua, e confiava e confia que a sua chegada ajudaria também nesse aspecto. O quanto que você, tendo essa leitura de futebol e dessa relação com o jogador, o quanto que você acredita que isso vai surtir efeito dentro da equipe e o que você pôde sentir nesses primeiros contatos em relação aos motivos até de haver esse abalo emocional, visto que no jogo contra o Vitória era uma situação teoricamente favorável e o time mesmo assim não conseguiu sustentar o resultado. Obrigado. Eu acho que é difícil você responder de maneira prática uma pergunta como essa. A gente quer responder, mas não é uma coisa difícil. Mas é uma coisa difícil, não é uma coisa fácil. De uma certa forma, num grau menor, o que aconteceu contra o Vitória também aconteceu contra o Lanús, depois que a gente tomou o gol. Então é uma coisa que tem acontecido. Mas eu acho que do Vitória para o Lanús teve, nesse aspecto anímico, bastante coisa positiva. Então é um processo, a gente tem que melhorar e aprender rápido com isso. Eu espero que agora, contra o Fortaleza, a gente consiga responder muito bem ou talvez nem responder, né? Que a gente não consiga não tomar o gol. E um dia, mas se tomar ou quando tomar, a gente melhorar o time em vez de piorar. Porque é uma capacidade que a gente precisa ter de reagir. Aí eu acho que o time consegue melhorar nesse sentido. Tudo bem. Boa tarde, Diniz.
Seja bem-vindo, boa sorte no trabalho. Carlos Berbert, dos canais Mário Coelho Vasco e MCV Play. Queria saber se, no seu planejamento, se você vai priorizar alguma competição no caso, porque o Vasco, no início da temporada e grande parte, né, do que rolou até aqui, o Vasco deu uma certa priorizada na Sul-Americana e tal, e até preservou alguns jogadores por conta do desgaste físico da maratona que vem tendo. E aí, infelizmente, por conta dos tropeços e tal, acabou caindo para a terceira colocação no grupo e, claro, ainda pode avançar na segunda colocação. E aí queria saber de você, se, no seu caso, você tem um planejamento de continuar, teoricamente, priorizando a Sul-Americana ou se você vai dar um foco maior, por exemplo, no Campeonato Brasileiro, que também está numa situação incômoda, está na zona de rebaixamento. Obrigado. Não, em princípio, não vou priorizar o próximo jogo. Tá? Priorizar o Fortaleza e depois o Operário e assim por diante. Se em algum momento a gente achar que tem que priorizar alguma competição, a gente vai priorizar. Mas o momento agora não é de priorizar nada, é priorizar o jogo seguinte. E amigo torcedor vascaíno está empolgado também com o Diniz enquanto o novo investidor não chega? Coloque aí a sua opinião nos comentários, porque eu vou ficando por aqui. Esse foi o Boa Noite Gigante, último vídeo dessa quinta-feira, e já tô de volta com a Acorda Vascão para trazer ainda mais novidades e informações a todos vocês. Que vamos! Curta, compartilhe, se inscreva e, como eu sempre falo aqui, saudações vascaínas!